E aí, pessoal, beleza? Nos encontramos aí novamente, né? Preparei uma sala de aula virtual aqui para vocês, para a gente poder falar um pouquinho do nosso conteúdo, né? De sociologia, né? Trouxe minha famosa anteninha de dar nas costas, né? Tá aqui na mão, para a gente poder falar sobre as coisas, né? Sobre os temas aí que a gente tá devendo aí para vocês, tá? Então, a gente estudou nas aulas anteriores aí falando sobre o contexto do surgimento da sociologia, como ela se organizou enquanto teoria social. E aí a gente tem o Comte como precursor, que esse carinha aqui, ó, Comte, olha aí, Comte aí, ó, Comte, a gente viu já, né, sobre o positivismo, sobre as influências que ele teve da ciência ali no século XIX. Então esse carinha aqui, né, a gente já viu como que ele influenciou e ele foi o responsável por, né, dar um rumo novo, né, para as pesquisas sociais, né? Então ele foi um grande precursor da sociologia enquanto ciência. E aí depois ele vai fazer escola, a gente vai ver que a escola positivista ela existe até hoje, né? Vocês estão lembrados do trabalho em grupo que não rolou, mas vai rolar outras coisinhas aí. Então o Comte foi a nossa principal influência aí no início, né, como precursor da sociologia. Então agora a gente vai ver as correntes teóricas que surgiram como ciência, né? Então a sociologia ela se sistematizou enquanto ciência e aí ela construiu um arcabouço teórico consistente, métodos, né, técnicas de pesquisa, e nós temos três correntes principais para poder falar com vocês. Então Comte nós já vimos, já era o Comte, né? Vou mandar aqui para a produção, toma aí produção, Comte, né? Então agora a gente vai ver as três correntes, beleza? Então deixa eu pegar aqui ó, ixi, cabeça para baixo não rola. Aqui, ó. Então as três correntes são essas aqui, ó. Zoom aí nas três correntes, beleza? E essas três correntes são chamadas, né, tem como referência os três grandes autores, ou os três grandes clássicos da sociologia. Então aqui nós temos aqui o primeiro a sistematizar a sociologia como uma ciência, né, com todos os elementos que a ciência ela é composta. Então nós temos aqui Emile Durkheim, tá aqui o primeiro, nós chamamos os três porquinhos, que os os três porquinhos da sociologia, só quem é íntimo pode chamar assim, né? Então vocês não podem chamar, só eu. Então os três porquinhos da sociologia, Emile Durkheim, Karl Marx, Max Weber. Então são as três grandes correntes. Emile Durkheim, corrente funcionalista, a gente vai ver o que é o funcionalismo. O Karl Marx com o materialismo histórico e dialético, e o Max Weber com o método compreensivo, que tem um foco um pouco diferente do Durkheim e do Marx, né, porque o foco dele é o indivíduo, enquanto o Durkheim e o Marx o foco é a sociedade, e eles são teorias, né, contraditórias ou opostas, né, o Durkheim com o Marx. O Weber já vai numa outra perspectiva, numa outra linha, beleza, galera? Então vou fazer o seguinte, eu vou pregar esse treco aqui, ó. Vai ficar aqui, toma, prega esse treco aí, né? Daquele jeito. Depois vamos ver se eu arrumo um quadro aí para ficar mais tops. Então, a gente vai falar dessas três correntes da sociologia. O que a gente precisa saber, em primeiro lugar, é que a gente encaixa o Karl Marx como uma corrente sociológica, mas ele não escreve como sociologia. O Marx ele escreve como economia política. Ele é contemporâneo, é mais ou menos contemporâneo do Comte. Então tá aqui, ó, Karl Marx, aqui para vocês, Marx, barbudinho, aí ó, tá na moda, só precisa passar uma chapinha na barba e no cabelo, mas tá aí, ó, barbudinho e tal, a maioria conhece esse cara aqui, que já comentei com vocês como que ele foi espertinho, né, roubando a fala de um outro aí, né, de um grande aí, que nós vamos falar depois disso aí. Então tá aqui Marx, né, que ele é mais ou menos contemporâneo do Comte, e os dois eles travam, né, uma disputa no campo teórico, mesmo não dialogando diretamente, mas eles têm uma disputa no campo intelectual, porque são duas correntes contraditórias, né? Nós vimos que o Comte, a teoria positivista, tem como premissa a busca da ordem, a questão da harmonia social, enquanto o Marx ele é o grande teórico da teoria do conflito, né? Então a teoria do conflito ele vê na disputa, nas contradições, o motor para as mudanças sociais, enquanto o Comte vê na ordem os elementos principais para essa mudança. Então vamos ficar atentos com isso aí. Então a primeira corrente
científica, né? Na verdade, se for colocarmos em termos históricos, é o Marx, né? Se a gente for colocar cronologicamente. Mas não é assim que a gente coloca, porque o Marx ele é resgatado depois pela sociologia como uma corrente teórica. Mas o primeiro cara a trabalhar a sociologia como ciência, sistematizar ela, transformar a sociologia numa disciplina universitária, né, uma cadeira na Universidade de Sorbonne, na França, foi esse cara aqui, ó, Émile Durkheim. Tá aqui, é um dos 3 porquinhos, né? Ele tá lá primeiro porque ele foi o primeiro cara, tome ele aí, ó, Durkheim. Barbudinho também tá na moda, né? Só precisa colocar uma peruca ou colocar um implante aqui na cabeleira dele. Carequíssimo. Vai tá barbudinho aqui, já tá de boa. Então aqui, ó, Durkheim é o cara. Então ele que sistematizou a sociologia como ciência. Ele é um discípulo do Comte, então ele segue as mesmas linhas teóricas do Comte, né? Principalmente a questão da influência das ciências naturais na consolidação dos métodos sociológicos. Então a primeira corrente metodológica da sociologia vem do Durkheim. Essa corrente é chamada de funcionalismo. Segurei. Pegando as papeleiras. Aqui. Funcionalismo. Dá o pause aí no vídeo aí. Funcionalismo, né? Corrente chamada de funcionalismo. Por que funcionalismo, a corrente do Durkheim, né? Vamos lá. O funcionalismo tem ideia de função, né? Que a sociedade ela é composta por partes, que ele dá o nome de instituições, vocês vão ver lá no texto, e essas instituições elas têm uma função, certo? E a função dessas instituições é nos impelir de certas normas sociais, ou seja, de nos dar certos parâmetros para a nossa conduta, certos parâmetros de convivência, certas condições mentais também. Então a sociedade ela impulsiona o indivíduo, certo? Através do que ele chama de fatos sociais, que é o conceito central, né? Fatos sociais são maneiras de ser, agir e pensar que são determinadas pela sociedade. Então, se eu vivo num determinado contexto, então esse contexto me dá uma série de influências sobre sobre a minha forma de ser, né? O idioma, enfim, a religião, as relações familiares, a política, o trabalho. Então ele fala que a sociedade é composta por várias instituições e essas instituições elas nos dão essas influências, beleza? Então o Durkheim tá ok. No próximo vídeo a gente vai falar do Marx e vai falar do Weber. O Marx a gente vai pegar ele, porque ele é um pouco mais antigo, né? Em termos cronológicos é o Durkheim, mas ele traz as contribuições dele também, são muito importantes até hoje, como o Durkheim, e depois a gente vai ver o Weber. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Fechou.